Dead or Alive, um jogo marcado tanto por ser um jogo de luta, como por ser um jogo que contém personagens femininas muito bonitas e de pouca roupa. Jogo esse que tem um público muito fiel, que gosta do jogo do jeito que ele é. E no último State of Play, foi anunciado que o próximo jogo da franquia está em desenvolvimento, assim como também o Dead or Alive 6 Last Round, que também está a caminho. Os fãs da franquia estão bastante contentes com a volta do jogo, mas mesmo assim, isso não impediu de problemas acontecerem. Acontece que o jogo está sofrendo com acusações de sexualização, e até mesmo os fãs da franquia estão sendo banidos de fóruns no Reddit por pedirem que o jogo tenha mais roupas sensuais e que as personagens mantenham seus atributos intactos. E o que eu vou mostrar aqui inicialmente, né, é esse tweet aqui do usuário Learning the Law, que ele fala o seguinte: o próximo Dead or Alive vai censurar a Kasumi completamente. Eles reduziram intencionalmente a exposição das coxas e costas em comparação com o design original e estão usando táticas de isca e troca ao focarem nos peitos. É óbvio, pressione o departamento de ética da Tecmo para que não recuem nem um pouco. Aí aqui mais à frente tem um usuário questionando ele, né? Ele fala: que absurdo é esse? É um traje novo? Porque estamos fingindo que isso é parecido com o que vimos dos desenvolvedores de jogos ocidentais. Tenho idade suficiente para lembrar quando os anti-wokes estavam reclamando de Dynasty Warriors, Oranges. Basta, pare de fingir que todos os jogos são censurados. E aqui ele rebate falando o seguinte, né? É claramente uma roupa que esconde meticulosamente a pele da Kasumi, mais do que a original, e isso nunca é feito por amor. Não sou idiota, eles foram forçados com o Nioh a fazer a mesma coisa, e a empresa tem um departamento de ética embutido nela, o Itagaki gritaria do seu túmulo. E aqui é claro que a roupa que apareceu aí no trailer não é a mais censuradora de todas, né? Teve coisa ali que ainda apareceram, mas nós temos que lembrar que tudo é feito com um motivo. A personagem ali, a Kasumi, poderia ter aparecido com a roupa tradicional dela, né? Mostrando toda a parte, né? Toda a pele que ela poderia mostrar, mas eles decidiram ali trazer um traje que não revelasse tanto. E nós temos que ficar bem atentos, né? Porque com certeza tem alguma maldade incutida nessa escolha. É aqui o usuário, né, faz outro apontamento, né? Ele diz que o produtor de Dead or Alive, Yosuke Hayashi, foi visto hoje ostentando orgulhosamente a Agenda 2030, né? Que é basicamente esse botão que tá aparecendo aí no canto dele, né? Na gola dele, ali perto do peito. A Agenda 2030, né? É uma pauta globalista e ideológica promovida pela ONU para impor controle internacional sobre as nações. E aqui nós temos o produtor de Dead or Alive, né? Orgulhosamente ostentando esse botão, né? Ostentando essa agenda. Aí o Learning the Law continua falando o seguinte: enquanto isso, os normais já estão rindo daqueles que simplesmente não querem ver que DOA, que é o Dead or Alive, está sendo censurado. Esses são os verdadeiros donos do mundo, eles querem que você fique viciado e obediente. Isso meio que expõe que sim, Dead or Alive pode ter ali algum pingo ali de censura nos personagens, pode ter sim coisas erradas ali no jogo, o tanto que até o produtor está ostentando, né, agendas globalistas, né. Aí aqui no comentário dele, né, já tem mais pessoas fazendo outras ali indagações, trazendo mais informações. Por exemplo, esse usuário aqui, que ele fala que os amigos de Kate trabalham na Koei Tecmo. Não sei nem pronunciar o sobrenome dessa mulher, né? Mas vamos continuar aqui. Lembre-se disso, a consultoria de conhecimento ativista que apresentou uma personagem trans em Final Fantasy XIV e o jogo fracassou depois, é a mesma mulher que quer expurgar confederados, tem sua turma trabalhando lá, né? E esse outro usuário fala o seguinte: suas preocupações são compreensíveis, dado o histórico da Koei Tecmo de adotar bobagens conscientes. Dito isso, eu voto com a minha carteira, o que significa que se os desenvolvedores me derem o que eu quero, eu compro, e se não derem, eu não compro. E até agora nada sobre o novo Dead or Alive me deixou nervoso. Ou seja, realmente as pessoas votam com as carteiras dela. Se o jogo realmente apresentar algo assim de lacração no jogo, né, as pessoas muito provavelmente não vão comprarem, mas se não tiverem nada, as pessoas são livres para comprarem, né. Na verdade, as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. São livres para gostarem ou não dos jogos, né. E aqui tem um usuário de novo fazendo outras indagações, né? Anunciado o novo jogo da franquia Dead or Alive, Kasumi já aparece com um visual conservador em um trailer de 30 segundos, isso é realmente cansativo. E aqui ele mostra os trajes originais da personagem, né? Como vocês podem ver, todos são bastante reveladores. Esse aqui eu acho que é o último que lançou, né? Que realmente, se você perceber, tanto as coxas como até os seios são bem reveladores ali. E tem esse último aqui, que ele só mostrou só uma parte dele, né? Mas a única parte reveladora é a parte
dos seios, de resto tudo é meio coberto. Então pra mim ele está certo aqui nesse quesito. E aqui eu tenho que mostrar primeiro pra vocês, né, que tiveram várias matérias sobre o jogo Dead or Alive, que sempre criticavam ele por ser um jogo sexista, matérias aí de vários anos atrás, né, de 13 anos atrás, 14 anos atrás, que foi quando começou aí a agenda woke, né, começaram a criticar o jogo por causa disso. Só que aqui a gente tem que entender, né, que o público do jogo gosta desse tipo de coisa, que ele consome esse tipo de coisa, ele quer que o jogo tenha isso, e que se o jogo seguir aí o público moderno, né, o público global, muito provavelmente ele não vai vender, né, porque o que o público global ali reclama são justamente o que os jogadores do jogo, que são os fãs do jogo, querem, né. E aqui nós temos um usuário comentando sobre isso, né, ele fala o seguinte: sim, é preciso trazer à tona novamente, porque as pessoas gostam de convenientemente esquecer. TOA vem sendo assediada há muito tempo, porque pessoas que não amam verdadeiramente a franquia, minando a própria essência do jogo. É realmente uma pena que todas essas pessoas ignorem a injustiça óbvia de como a série vem sendo brutalmente prejudicada há muitos anos. Porque você acha que esses dois jogos aqui não estão disponíveis nos Estados Unidos? As pessoas querem esses jogos, mas pessoas do meio dos eSports, da comunidade de jogos de luta e jornalistas contribuíram para criar essa divisão. Ou seja, os jornalistas não gostam desse tipo de jogo assim sexualizado, e eles foram ali os principais que fizeram jogos assim serem banidos ali do eSports, né? De não serem bem reconhecidos assim na comunidade de jogos. Não por parte dos jogadores, mas sim por partes ali das corporações ali que fazem esses jogos de luta, né? Que fazem os campeonatos e os torneios. E aqui nós temos outro usuário comentando sobre outra matéria, né? Ele fala o seguinte: nunca se esqueça do elemento mais importante e crucial em tudo isso, que a filial ocidental do próprio estúdio tentou sabotar Dead or Alive 5, fornecendo aos desenvolvedores informações falsas sobre os interesses dos consumidores e suas preferências de conteúdo. Respondemos a isso com cartas de feedback diretas e respeitosas. Acontece que nesse caso aqui, o estúdio ocidental, ele falou que os jogadores ocidentais queriam uma coisa, né? Queriam que tivesse censura e que os trajes não fossem tão reveladores e tal, coisas assim. Mas os próprios jogadores na época, né, eles falaram que queriam essas coisas, que queriam mulheres mais bonitas, roupas menores, mais curtas. Ou seja, os jogadores deram feedback ao contrário do que o próprio estúdio estava querendo imputar ali no jogo, né. Eles queriam sabotar o próprio jogo ali para que ele tivesse essas censuras aí que a gente já comentou anteriormente no vídeo, né. Isso aqui é para provar que os estúdios ocidentais, eles querem sabotar os seus jogos, né, e querem sim censurar ali todos os jogos de várias formas, né. Colocar as mulheres mais feias, fazer as roupas serem menos reveladoras e tal. Então não é difícil saber, né, porque os jogos atuais estão flopando, né, por causa de tudo isso que eles tentam empurrar assim pra cima do consumidor. E aqui tem outro usuário, né, comentando sobre o comentário anterior que eu mostrei pra vocês, né, e ele fala o seguinte: essa sabotagem acontece com todas as empresas de entretenimento japonesas em todos os projetos em que trabalham, numa escala tão colossal que mal conseguimos compreender. As filiais ocidentais de empresas japonesas são tão nocivas quanto qualquer consultor de sensibilidade ou departamento de ética, né? O que esse usuário aqui tá falando é que as filiais ocidentais, elas meio que prejudicam as empresas japonesas, né? Elas trabalham diretamente para tirar as coisas que as pessoas gostam nos jogos dessas franquias, né? Das empresas japonesas, né? O ocidente trabalha incansavelmente para tirar aquilo que é de bom nos jogos, né? Que as empresas japonesas criaram. E aqui nós temos o usuário Learning the Law falando o seguinte, né? Os jovens mimados e queixosos que acham que tudo é incrível jamais mudarão a mentalidade moldada pela Era de Ouro de Tomonobu Itagaki. Tivemos Dead or Alive 2X, onde a movimentação dos personagens em 2006 era melhor do que qualquer porcaria moderna de 2026. Só queremos relaxar e curtir jogos que realmente nos agradem. Pô, e ele tá certo, né? A única coisa que a gente quer é curtir nossos joguinhos em paz, curtir o nosso hobby. Nós não queremos que nenhuma política entre neles. Nós estamos lutando, né, para que os nossos jogos permaneçam do jeito que eles eram, né? Para que eles não tenham a agenda inserida neles. Para que a essência dos jogos não seja deturpada por conta de uma agenda esquerdista, globalista, e nem que seja inserido lacração neles. Nós não queremos isso. Então basicamente nós estamos lutando por coisa que nós gostamos, né? Enquanto o outro lado tenta incansavelmente minar os jogos, destruir eles, fazer eles mudarem completamente do que eles eram. E ainda tem gente que acha que nós somos iguais, né? Não, não somos iguais. E aqui
aqui nós chegamos, né, na censura que tá acontecendo no Reddit, né. Aqui tem o Piratination falando o seguinte, que os moderadores do Reddit, do subreddit de Dead or Alive, estão removendo postagens que mencionam fanservice. Então aqui as pessoas que estão pedindo ali mais fanservice no jogo estão sendo banidas do subreddit do Dead or Alive. E aqui nós temos o Grams comentando sobre isso, né, o usuário do Reddit banido por sugerir que Dead or Alive incluísse roupas sumárias e mais sensualidade. Por que será que toda vez que se adicionam moderadores humanos e um site fica popular, ele se transforma em uma porcaria, né, com o poder concentrado nas mãos de um punhado de egomaníacos? E aqui a gente chega no ponto que tem algumas pessoas reclamando do jogo, né, chamando ele de sexualizador e tal, como essa postagem aqui do Piratination, né, que algumas pessoas LGBT estão bravas com o novo jogo Dead or Alive porque ele tem mulheres gostosas, né. E aqui embaixo nós temos a pessoa reclamando, né, o que há com jogos de luta 3D e mulheres hipersexualizadas, pelo menos lutadores de rua também lubrificam seus homens, alguma coisa assim que ele tá falando. E aqui nós temos pessoas ali tentando puxar o jogo pra eles, né, é aquele famoso esquerdista, né, que tenta puxar as personagens gostosas pra eles, tipo a Bayonetta, tipo a Lara Croft. Eles falam que essas mulheres sempre foram símbolos do movimento feminista e tal, o que é completamente o oposto, né, sempre foram feitas pra agradar ali os homens, né, pra agradar a visão masculina e tal, e meio que eles pegam essas personagens pra falar que elas sempre foram ali do movimento feminista, que sempre foram símbolos de empoderamento e tal, ou da comunidade gay, o que nunca foram. E aqui tem esse cara que fala o seguinte: a sensualidade sempre fez parte de Dead or Alive, mas sob a direção de Tagaki, ela transmitia confiança, empoderamento e uma vibe rock and roll. Aí de novo tentando puxar ali pra eles, né, o jogo. Os jogos posteriores se apoiaram mais em clichês de anime, o que acabou afastando muita gente, o que é uma completa mentira, né. Cara, Dead or Alive é um jogo japonês, então ele vai ter ali coisa de anime. Isso aí é óbvio, desde o primeiro era sempre assim, né. Mas eles dizem que por o jogo ter coisa de anime nos próximos, né, nos sucessores, a franquia meio que se perdeu, o que é uma completa mentira, né. Aí tem esse outro usuário aqui reclamando, né, adoro Dead or Alive, mas não vamos fingir que eles não fazem coisas assim. Aí tem a personagem rebolando ali numa bola, né, quicando. Cara, mas vamos lá, se você é fã de Dead or Alive, você é fã dessas coisas, isso aqui sempre teve no jogo. É a mesma coisa que eu também não entendo sobre as pessoas que veem anime, que reclamam que tem ecchi ali nos animes, mas cara, os animes são assim, né, se você não gosta disso, você não é fã do anime. Se você não gosta disso aqui em Dead or Alive, você não é fã de Dead or Alive. Então você tem que procurar ali outro jogo que você goste e etc. Isso tudo aqui porque tem mais pessoas aqui reclamando de hipersexualização de mulheres no jogo, né, outro blá blá blá, né. Aí aqui tem um Grams zoando, né, falando que isso só torna tudo melhor, e eu concordo com ele. E aqui vamos de postagens aqui do Learning the Law, né. Ele fala que é possível avaliar um videogame apenas pela presença e aura dos desenvolvedores, precisão de 100%. Aí aqui a gente tem o Itagaki, né, com a sua katana, e esse aqui é um desenvolvedor de Avowed, né, então a gente consegue ver a distinção, né, entre os dois jogos e entre os desenvolvedores, né, a comparação aqui é nítida. E aqui ele continua falando que Itagaki, criador de Dead or Alive, estava anos à frente da caça às bruxas que estamos vivenciando nos videogames, onde se alega que personagens femininas atraentes podem te machucar, elas não podem, eles têm um público fiel que não se curva à censura e nós não vamos desistir, né. E aqui tem esse usuário aqui falando que Itagaki era based, né, e traz aqui um pedaço, um trecho da entrevista dele, e eu vou passar aí pra vocês legendado. One of the hallmarks of the Dead or Alive franchise has been these buxom, beautiful girls in full 3D. That's like what people associate with Dead or Alive, or these, kind of completely over-the-top girls that Itagaki really prides himself on creating these sort of amazing babes. I'm creating entertainment rather than just a video game. So in terms of entertainment, it's quite natural for me to create beautiful women. It makes sense rather than bringing ugly women into the game. It's very simple. Naturally. Então esse foi o vídeo. Se gostou, dê um curtir, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Valeu!